Não existe consenso sobre quando a vida começa. Segundo esse argumento, na ausência de um consenso científico sobre o início da vida, torna-se então necessário estabelecer um marco legal, definido não pela ciência, mas pelas leis, para reconhecer a vida e quando inicia a proteção jurídica dela. Normalmente, adota-se aí o limite de 22 semanas, se valendo aí, da ideia de que a partir desse período, o feto ele torna-se então viável fora do útero. Há outros marcos temporais também, mas todos eles se fundamentam em subjetivismos e não param em pé. Há um exame mais criterioso. No entanto, é pertinente questionar. Realmente não há consenso de quando a vida começa? Onde estão as evidências que afirmam essa sustentação? Quem determinou que o início da vida é um enigma? E afinal, quando foi decidido que não existe consenso sobre o tema? É sobre isso que o nosso vídeo vai falar hoje. A verdade é que esse argumento é falacioso e ultrapassado. Nenhuma discussão séria sobre a descriminalização do aborto hoje em dia considera esse argumento relevante, embora ele tenha sido amplamente utilizado e repetido pela mídia, pelos debatedores de baixo nível e, pasmem, pelas mais altas instâncias do nosso judiciário, como podemos ver aí em votos tanto de ministros do STJ quanto do STF levando essa questão levando a sério essa questão que o alto debate nem leva a sério mais. Isso nos leva realmente a questionar se esses homens e mulheres, principalmente os operadores do direito, estão de fato preocupados em compreender a questão ou estão realmente só promovendo uma cosmovisão política preferida, A realidade, queridos, é que a ciência ela já definiu de forma muito clara que a vida começa na fecundação. O Tratado de Embriologia Clínica do Dr. Keith Moore, amplamente utilizado aí nas universidades de medicina do Brasil, ele afirma de forma clara: o desenvolvimento humano inicia-se na fecundação, quando um espermatozoide se une ao ócito para formar uma única célula, o zigoto. Essa célula altamente especializada, totipopotente, capaz de diferenciar-se em qualquer tipo celular, marca o início de cada um de nós como indivíduo único. Não há ambiguidade ou margem para outra interpretação aqui. A ciência da embriologia define claramente a fecundação como marco do início da vida. Outro livro de referência, o Resende Obstetrícia, ele confirma esse fato ao dizer: o desenvolvimento inicia-se com a fecundação, quando o espermatozoide se funde ao óvulo para dar origem ao ovo, célula que representa o surgimento do novo ser. Ainda o mesmo livro, ele destaca, diferente do que os abortistas querem fazer crer, que já existe sim um consenso sobre quando a vida inicia. Vale todavia colocar desde agora, sublinha que tem assentimento quase unânime o pensamento de começar a vida biológica com a fecundação. Outro tratado amplamente usado nas nossas faculdades de medicina, o Zugaib Obstetrícia, do Dr. Marcelo Zugaib, ele diz o seguinte: vida, definida como a continuidade de todas as funções de um organismo vivo ou como o período compreendido entre a concepção e a morte. A esse podemos incluir também Larsen Obstetrícia Clínica, que apresenta o seguinte: uma vez que os cromossomos do ovócito e do espermatozoide são unidos em uma única célula no momento da fertilização, estabelecendo uma nova célula denominada zigoto ou ovo, a fertilização também ocasiona a produção de uma nova célula que apresenta um genoma exclusivo, diferente do genoma das células da mãe ou do pai. A consequência dessa explicação, queridos, é que o que está surgindo a partir da fecundação é um novo ser, uma nova vida diferente da vida do pai ou da mãe. E esses são só alguns exemplos que mostram que há sim um reconhecimento claro, consensual na ciência de que a vida inicia-se na concepção, na fecundação. Negar isso, querido, é em última instância negar a própria ciência. Que a vida começa na fecundação é uma conclusão lógica,
Basta se observar, né, os vários processos que ocorrem após a fertilização, que isso torna-se claro. Não é razoável pensar que o desenvolvimento que se inicia nesse momento seja algo menos do que a vida em pleno progresso, com todas as suas capacidades e potencialidades em desenvolvimento. Assim, embora possa não haver um consenso ideológico sobre o início da vida, o consenso científico é claro: a fecundação é o marco inicial da vida. Querido, e nenhum comentarista de GNT ou qualquer veículo de mídia pode mudar esse fato. A vida começa na fecundação e isso é um dado cientificamente comprovado. Mas aceitemos por um momento que esse argumento seja verdadeiro e que realmente não haja nenhum consenso de quando a vida começa. O que nós vimos que isso é claramente mentira. Existe sim um consenso. Mas nesse cenário, a incerteza sobre o início da vida, por si só, já não seria motivo suficiente para proibir o aborto? Porque pense bem, se nós não sabemos exatamente quando a vida começa e o aborto elimina qualquer possibilidade de correção caso estejamos errados, afinal, uma vez cometido o aborto, ele vai resultar na morte e a morte é irreversível. Então, não seria mais prudente esperar até que essa dúvida, né, seja resolvida antes de liberar o aborto? Qual engenheiro vai autorizar a implosão de um prédio sabendo que existe a menor chance de que alguém ainda esteja lá dentro? Por que eu vou assumir o risco quando, hipoteticamente, não há consenso sobre o início da vida? Então, esse argumento ele peca tanto na sua falha científica quanto na sua falha lógica. Ele é um argumento mentiroso e falacioso. Mas olha, não pense que um abortista convicto, né, ele se convence com dados científicos. Coerência e honestidade científica não andam junto com essas pessoas. O colunista Hélio Schwartzman, né, do jornal Folha de São Paulo, ele certa vez afirmou em defesa do aborto que no Estado laico a vida começa quando a lei diz que ela tem início. Veja bem, meus irmãos, que declaração perturbadora, pois ela nos leva de volta a momentos sombrios da história, como, por exemplo, a Alemanha nazista, né, quando as leis determinavam quem deveria morrer nos campos de concentração sem terem cometido crime algum, exceto o de pertencer a uma raça indesejada para os detentores do poder naquele momento, para os fazedores de leis daquele momento. De maneira similar, na África do Sul, do Apartheid, eram as leis, né, que definiam quem poderia circular livremente e quem deveria ser confinado ali aos guetos, também por conta da sua raça e definido pelos legisladores. É desolador perceber a direção que nós estamos tomando. Será que cabe à lei definir quem tem o direito de viver e quem vai ser descartado como lixo hospitalar? A nossa história, irmãos, já testemunhou tantas tentativas de estabelecer tais critérios e essas experiências ficaram marcadas como alguns dos períodos mais sombrios e horrendos da história da humanidade. Por que algumas pessoas ainda insistem nesse tipo de pensamento? É impressionante que, apesar de todo o avanço na medicina, das pesquisas de reprodução, né, ainda haja quem defenda essa ideia de que não há um consenso sobre o início da vida. Sabe, talvez a maior prova empírica de que a vida começa na concepção seja a técnica da fertilização in vitro, né? Veja bem, o fato de eu citar a fertilização in vitro não significa que eu concorde com ela. Podemos tratar isso em outro vídeo. Mas uso aqui de exemplo, porque nesse procedimento o óvulo ele é fecundado com o espermatozoide de um doador e o embrião resultante é transferido para o útero da mãe receptora. E desde esse estágio inicial já é possível identificar mutações genéticas que sejam associadas aí a doenças. Já dá para perceber algumas das características hereditárias do DNA, no DNA do embrião. Então, ou seja, ali a vida já começou. Nenhuma carga genética adicional vai ser acrescentada após a fecundação. Então, como é possível argumentar que esse não é o momento que a vida se inicia? Se a vida não começasse na fecundação, a própria fertilização in vitro seria inviável e impossível. Então, determinar o início da vida com base em qualquer outro critério
seria altamente subjetivo. Pois é precisamente, meus irmãos, esse o primeiro momento que torna possível todos os outros momentos subsequentes do desenvolvimento. Mas como nós já dissemos, esse argumento do início da vida nem mesmo é considerado no alto debate a respeito do tema. Os debatedores sérios já superaram isso e agora eles tentam argumentar que não é mais sobre o início da vida, porque isso já é um dado consolidado, mas é sobre o início da pessoalidade do bebê. Não é mais quando ele se torna vida, mas quando ele se torna uma pessoa. E por que fazer isso? Mover esse argumento para a questão da pessoalidade é muito importante para os abortistas, porque ele tira o debate do campo objetivo, que é a ciência, para um campo mais subjetivo, que é a ideologia. Assim, os argumentos pró-aborto, eles têm que ser defendidos pela ideologia, porque assim eles podem ser modulados e eles encontram então um respaldo maior, ideologicamente falando, ainda que que não sejam irrebatíveis. Mas ainda que jornalistas, juristas militantes ou grupos de pressão insistam que o embrião não é vida, ou nessa mentira de que não há consenso sobre quando a vida inicia, o fato é inegável. A vida inicia, ela começa na concepção. O aborto, em qualquer fase da gestação, resulta em morte de um ser humano. É fundamental, irmãos, que essa verdade seja enfrentada para que o debate seja honesto. As pessoas que defendem o contrário precisam entender que estão sendo manipuladas, usadas em sua ignorância por gente mal intencionada, que tem interesses maldosos e que precisam defender a qualquer custo a sua visão. Não se deixe ser enganado.